Shalom, meu querido, minha querida. Se você está aqui nesse canal Teologia com Didática, é porque você deseja aprender teologia de forma simples e prática, de forma didática. E hoje nós vamos passar para vocês os cinco livros que todo estudante de teologia deve ter. Vamos lá? Qual será o primeiro? Lógico que o primeiro livro a ser estudado por todo estudante de teologia, por todo futuro teólogo, aliás, por todo servo de Deus, é a Bíblia Sagrada. O primeiro livro sempre será a Bíblia Sagrada, sempre. Ela é nossa conduta de fé, nosso caminho, nossa bússola que aponta para Jesus. Então, sempre, primeiro será a Bíblia Sagrada. E se você tem o privilégio de poder estudar a Bíblia, de poder ler a Bíblia, considere-se muito privilegiado. Sabe por quê? Porque nesse momento, eu posso arriscar que seja até mais de 1 bilhão de pessoas no mundo não tem esse privilégio que você tem, de poder abrir a Bíblia, de poder ler a palavra de Deus. Sinta-se privilegiado, meu querido, porque você tem acesso à palavra de Deus. Glorifique ao Senhor, louve ao Senhor pelo acesso, pelo privilégio que temos, pela liberdade que temos de poder ler, estudar, pregar e falar livremente da palavra de Deus. Então, aproveite isso. E qual seria o nosso segundo? Bom, o segundo livro que todo teólogo deve ter, ou estudante de teologia, História dos Hebreus. Para quem não conhece, História dos Hebreus, escrita por Flávio Joséfo. Flávio Joséfo foi um historiador judeu que relatou com muita excelência, eu acho que a palavra é essa, com muita excelência, fatos históricos ocorridos durante a vida do povo hebreu, desde Abraão até a queda de Jerusalém. Então, esse volume aqui, na verdade, são 3 volumes, sendo que a CPAD, esse aqui é da CPAD, a CPAD colocou os 3 volumes em um só. Eu, por exemplo, eu não li ele do início ao fim, eu uso ele como pesquisa. Toda vez que eu vou estudar, que eu quero saber mais da história, de fatos que ocorreram, naquele momento que a palavra de Deus fala, Flávio Joséfo, ele fala muito bem. Nós vamos fazer um vídeo um dia só falando sobre esse livro, tá bom? Quem foi Flávio Joséfo e tudo mais. Bom, o próximo livro é História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Quem foi Eusébio de Cesareia? Também foi outro historiador judeu, servo do Senhor. E ele conta nesse livro o início da igreja primitiva, da igreja do Senhor. Ali em Atos, ele é um relato histórico atual do livro. Assim, pega o início da igreja, que é em Atos 2, conta a história do início da igreja, contando 4 séculos aqui. Muito interessante, inclusive tem um capítulo todo que relata o martírio dos irmãos. Vários, execuções que Roma fez na época. Então, se você é estudante de teologia, quer aprender mais da palavra de Deus, quer ensinar, Eusébio de Cesareia com História Eclesiástica. Não esqueça. Bom, e continuando, outro livro essencial para todo estudante de teologia, Atlas Bíblico. Por quê? O Atlas ele vai diminuir a distância que nós temos da Bíblia. Não da Bíblia em si, mas dos fatos históricos. Porque há uma distância. Nós estamos aqui no Brasil, na América do Sul, a parte do Oriente. Olha, então assim, nós temos uma distância geográfica, nós temos uma distância histórica, nós temos uma distância cultural e além dos achados arqueológicos. Muita coisa que já foi descoberta, pelos arqueólogos está aqui. Vou abrir aqui, ó. Por exemplo, esse aqui está falando da divisão das tribos. Então, assim, muitos achados arqueológicos. Muita coisa que foi achada. Como que está Israel hoje? Tá aqui. Conta a história. Ele vai pegando desde a criação, parte
científica, até, vamos ver aqui, ó, deixa eu ver, a viagem de Paulo, em todas as viagens do apóstolo Paulo, por onde ele andou, nós não vamos entrar em detalhes, mas tenha um atlas bíblico, um atlas geográfico e histórico que fale, que te ajude, né, a poder estudar mais da Bíblia. E por último, não menos importante, tenha um dicionário bíblico. Por que um dicionário bíblico? Muitas palavras na Bíblia estão de formas que a gente não entende, que a gente precisa realmente do auxílio de um dicionário. Eu optei por ter um dicionário bíblico ilustrado, porque eu acho que quando você tem acesso à imagem, né, você consegue ter na sua cabeça uma ideia mais concreta daquilo que a gente lê. Então, assim, vale muito a pena. Só a parte de Abraão aqui, as terras que Abraão caminhou, peregrinou. Tem as fotos de Israel hoje, como estão, muitos achados arqueológicos também, muitas ilustrações, ó, falando de Jerusalém, enfim. Então, fica a dica aí desses 5 livros, que é o básico. Lógico que existem muitos outros, a gente vai falar de outros, mas esses 5 livros são os básicos para todo estudante de teologia que deseja aprender a Bíblia ter. Se você gostar da versão em PDF, ler pelo computador, tudo bem, mas eu gosto de abrir, de riscar, de anotar, de colocar assim, ó, anotações. Bom, fica a dica. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, dá um like aí, curte, compartilha com outros irmãos. A gente vai tentar sempre, na medida do possível, colocar vídeos simples, curtos, objetivos, que te ajude a compreender mais da Bíblia Sagrada, porque a palavra de Deus, ela é rica, ela é fonte de águas inesgotáveis. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu ministério.